Queridos, nós estamos chegando aí no nosso último dia de Aviva. Depois eu acerto o valor que eu deixei. Amados, realmente, né? A gente estava aqui num momento de adoração e eu estava pensando, ô Senhor, se ficar consecutivamente se achegando na tua presença como corpo, junto com os irmãos, nesse ambiente de coletividade, em 5 dias é tão bom assim. Imagine uma eternidade com a mesa posta e Pai, Filho e Espírito Santo diante de nós para adorá-lo para todos sempre. Imagina como será isso. Amém? Essa é a nossa esperança, amém? Essa é a minha esperança. Eu oro para que seja cada dia, cada vez mais, a tua esperança, em nome de Jesus. Eu quero também glorificar o Senhor aqui nessa manhã, a todos que participaram de alguma maneira servindo esta casa nesses 5 dias corridos. Você que fez alguma coisa aqui, que não só sentou para receber, mas que estava envolvido nos bastidores, fazendo alguma coisa, levanta sua mão aí, para a gente saber quantos que estão aqui hoje, que participaram. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas? Amém! Glória a Deus! Uau, tivemos ainda, né, 2 irmãos aí se levantaram semana passada ou retrasada, não me lembro exatamente, que ofertaram todo o sistema novo de som da igreja, e aí foi uma benção. Mas no meio dessa semana também tivemos ajustes. Pessoal que veio aqui, passou o dia. Ontem eu encontrei um aí que falou: pastor, eu estou aqui desde as 8 da manhã, né, ajudando a regular o som e tudo mais. Então, glória a Deus por isso. Outros, né, fizeram até, a gente desenvolveu uma nova equipe, a equipe gourmet, que tivemos aí, que foi o pessoal, essa é bênção de céu, né? Para que nós pudéssemos receber os preletores, os pastores, colegas que estão vindo à igreja, né? Os nossos irmãos, com uma refeição após o culto nessas noites. Então nós tivemos quarta, quinta e sexta-feira, jantar aqui ainda. Então, irmãos que fizeram, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Tem gente, acho que assistindo MasterChef demais, porque o negócio estava muito bom. E aí, né, às vezes a gente fica pensando assim: poxa, mas será que precisa de tudo isso, né? E irmãos, eu quero abrir o meu coração para vocês com relação a isso. No Aviva, nós temos algo que acontece de maneira muito especial. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, para o inimigo não roubar o teu coração e achar que a gente às vezes exagera nas coisas. Mas esses pastores que vêm, eles geralmente, desses que estavam aqui, todos eles têm uma agenda muito apertada. É sempre uma dificuldade de trazer esses pastores para cá, porque às vezes eles mesmos precisam competir com a própria agenda deles para poderem estar aqui. Então são oportunidades das quais a gente tem de sentar com esses pastores e falar de coisas que vão construir aquilo que nós já estamos vivendo aqui como igreja. E eu intencionalmente já faço isso há alguns anos, sempre busco discernir no Senhor um assunto, um tema, uma necessidade que nós temos como igreja, para fazer uma pergunta, né, formular uma pergunta e perguntar para todos eles a mesma pergunta. E aí eu ouço de perspectivas diferentes com respeito àquele tema que o Senhor coloca no meu coração. E nesse Aviva, algo muito especial aconteceu. Nós tivemos quarta-feira com o pastor Luiz, lá em casa, num momento muito assim descontraído, num momento onde nós estávamos sem essa expectativa. Ele olhou para mim e ele decidiu compartilhar comigo aquilo que Deus havia colocado no coração dele para com a CCC. Há alguns anos atrás, um plano de avanço da igreja de 15 anos. E ele começou a compartilhar coisas de quem que seria o sucessor dele, como ele organizaria as coisas, e assim, foi muito especial. Aquilo incendiou meu coração. E aí, ali brotou, né, uma coisa da qual o Senhor colocou uma necessidade, uma urgência no meu coração, com respeito a nós estarmos instituindo aqui na igreja um presbitério. Olha só, e aí as outras conversas, adivinha, com os outros pastores foi a respeito do quê? Foi a respeito disso, né? Como que
segundo as Escrituras, você observa o presbitério e como que você faz lá na tua igreja. Então, eu estou abrindo aqui para vocês um pouco dos bastidores, para você entender que aquilo que nós fazemos e às vezes nos esforçamos e provocamos um tempo em particular com esses pastores, mesmo dentro aqui da igreja, tem importância e vai respingar, vai construir a igreja da qual você participa. Por exemplo, nós com o Leandro Vieira, eu tive um tempo de mesa com ele sobre o assunto de presbitério e eclesiologia, irmãos, de 6h30. Então a gente está empenhado em buscar do Senhor, através dos irmãos, coisas das quais nós estamos encontrando a necessidade. Por quê? Porque a igreja é um organismo. Quantos já me ouviram falar a respeito disso, que a igreja é um organismo? E a organização, ela vem por trás. Então, conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos encontrando demandas e necessidades, nós vamos buscando na palavra de Deus os próximos passos para organizar aquilo que Deus está de maneira sobrenatural trazendo de crescimento. Amém, irmãos? Então, que você possa olhar com isso com muito carinho e entender esses momentos para que a gente possa sempre otimizar, multiplicar os talentos dos quais o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então, tendo dito isso, fecha aí parênteses, vamos agora para a palavra de Deus, porque hoje tem mais. Eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 15. Conforme você for encontrando, vá se colocando de pé. Êxodo 17, de 8 a 15. Glória a Deus. A pastora Juliana falou aqui ontem como Deus vai fazendo as coisas de uma maneira assim que só Ele é capaz de construir. E de fato, hoje vocês vão entender um pouco mais isso, porque essa mensagem está pronta desde terça-feira, sem a gente saber o que os pastores estariam trazendo de mensagem. E se a pastora Ju falou que é como um jogo de vôlei ontem, que um levanta, o outro corta, eu acho que eu estou lá do outro lado fazendo peixinho para que o jogo continue, E eu creio que o Senhor vai continuar falando ao nosso coração aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ler juntos, Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o 15 diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao altar da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é a minha bandeira. E jurou: Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Feche seus olhos, Pai amado, Pai querido, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra, Senhor. E o seu Espírito que age no meio de nós, tenha liberdade para falar ao nosso coração, moldar o nosso coração, o nosso entendimento. Deus, me ajuda a comunicar, Senhor. Me ajuda a não estragar o que o Senhor está por fazer. Mas, Senhor, vá apesar de mim, vá além de mim, para cada coração, para cada realidade, para cada contexto, para cada ambiente de coração que nós temos aprendido aqui, para que o Senhor provoque esse avivamento e que continue sendo de dentro para fora, para a honra e glória do seu nome. Ai de nós, de fazermos alguma coisa na força do nosso braço. Nós não queremos isso, Senhor. Queremos sim perceber e glorificar o teu nome pela
tua ação em nós, em nome de Jesus. Amém. Feche os olhos, não, pode se sentar. Você já fechou os olhos, já abriu e agora é a hora de sentar. Desculpa, gente, são muitas emoções aí, muitos dias. A primeira coisa que esse texto traz para nós, e de uma maneira muito atual, é que assim como os israelitas, nós agora, o Israel de Deus, temos um inimigo. O primeiro versículo vai dizer isso para nós. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Houve um ataque. Os israelitas não fizeram nada por merecer esse movimento de ataque contra eles. Havia já uma indisposição, havia já algo que o Senhor queria fomentar, queria provocar, e justamente por isso, então, eles vieram e atacaram os israelitas em Refidim. E é muito interessante porque é a primeira vez que os israelitas são atacados, depois que eles saíram do Egito, né, após o momento com os egípcios. Então, eles estavam andando em direção à Terra Prometida, num caminho mais estranho, um caminho mais longo, um caminho que dava voltas, e que nós sabemos que durou 40 anos. E, de repente, esses amalequitas vêm e atacam os israelitas, né? E muito interessante que, se algum deles ali achava, e eu acredito que muitos deles acharam, que os inimigos deles seriam somente os egípcios, eles entenderam muito rapidamente que eles tinham inimigos. E eu e você, da mesma maneira, quando saímos do mundo das trevas, quando saímos do nosso Egito, quando estávamos um dia presos, escravizados, achando que a carne na panela, que a cebola, achando que aquele período de folga, depois de um sol escaldante, de muito trabalho e muitas pedras sendo carregadas, era o que nós tínhamos de vida para viver. Quando saímos do império das trevas e fomos para o reino da luz, nós também descobrimos que temos um inimigo. Nós também descobrimos que existem dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. Amém? Nós entendemos isso, até porque também descobrimos que quando éramos escravos no Egito da nossa escuridão, éramos inimigos de Deus. Ou seja, mesmo não sabendo antes de entregarmos a nossa vida para Jesus, nós já tínhamos um inimigo, e neste caso era o próprio Deus. Romanos 5:10 vai dizer para nós: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, né? Só que agora nós não temos mais Deus como inimigo. Você pode dar um glória a Deus aí? Não, por favor. Gente, sem brincadeira, se você soubesse do poder de Deus, teu glória a Deus seria muito diferente. Deus é poderoso de um jeito que Ele poderia exterminar todo mundo, acabar com todo mundo de um jeito que a gente não ia poder nem dizer. Nós não somos mais inimigos de Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Cristo permeou o caminho para que nós não fôssemos mais encontrados como alvo da ira de Deus. Meu irmão, você pode estar vivendo, ontem foi um momento de falar sobre perdão. De repente tem alguém que está irado contigo, você está com medo. De repente você está fugindo de alguma situação que está te tirando sono. Mas deixa eu te dizer, não há nada pior do que ter Deus irado atrás de você. E o Senhor, então, enviou o seu Filho para que isso se cessasse. Só que, como nós entendemos que o reino de Deus é já, só que também é ainda não. Como nós entendemos que
O Senhor opera com dons, com sinais, com prodígios e maravilhas, amém? Nós cremos nos milagres de Deus. Quantos temos aqui que creem nos milagres de Deus, na ação sobrenatural de Deus? Nós cremos, nós somos uma igreja que cremos, carismática, cremos nos dons, nos carismas de Deus. Mas ao mesmo tempo nós entendemos que as coisas não estão como serão plenas e perfeitas um dia, verdade? Não é? Então é por isso que às vezes você ora para que Deus possa te curar da tua dor de cabeça. Às vezes Ele cura, mas às vezes Ele não cura. E não é porque é falta de fé, é porque Deus é soberano. E o reino de Deus, Ele está entre nós, mas Ele não opera com totalidade ainda. Amém? Amém, queridos? Isso é importante a gente entender, porque às vezes a gente fica se culpando, porque foi falta de fé que não foi curado, foi por falta de fé que não aconteceu aquilo. Às vezes não, às vezes a gente ora, né? A gente ora, a gente dedica a nossa fé, a gente impõe a nossa fé ali, coloca ali na nossa fé, clama por Deus, mas o Senhor, Ele tem planos superiores e são soberanos, então não é sempre que a oração é respondida do jeito que a gente quer. Né? Por isso que no final do Pai Nosso a gente diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No fim não, no meio. Né? Então, irmãos queridos, é assim que nós caminhamos, mas nós sabemos que enquanto estamos aqui, o diabo é o nosso inimigo. 1 Pedro 5,8 vai dizer, estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, nós temos um inimigo, e glória a Deus que é também inimigo de Deus, por isso nós podemos descansar nele, porque quem derrotará lá na frente, de uma vez por todas, para todo sempre, o nosso inimigo é o próprio Deus, amém? Como dizia o Lutero, né? Até o diabo é o diabo de Deus. Porém nós sabemos que o mundo que nós estamos está morto e jaz no maligno. É um mundo decaído, é um mundo pecaminoso e é um mundo que possui forças espirituais do mal que estão, rugindo como um leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Então nós estamos em guerra, amém? Diga comigo, nós estamos em guerra. Então esse é o ambiente do qual nós estamos. Sabemos que no final Deus é vitorioso, vencedor, invicto, não vai sobrar nada para ninguém a não ser para Deus. Mas nós também entendemos que estamos no meio de uma batalha, nós estamos em guerra. Então nós precisamos estar atento com aquilo que está acontecendo no nosso meio. Então assim como os israelitas em Refidim tiveram que lutar com seus inimigos, nossa vida é do mesmo jeito. Num âmbito espiritual, amém? É espiritual. Não vá você querer dar murro em alguém. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestes em Cristo Jesus, amém? Então, essa é a nossa realidade, esse é o nosso lugar de uma perspectiva espiritual, e enquanto estamos aqui. Porque, afinal de contas, também, uma outra verdade que nós precisamos entender para colocar tudo no lugar, antes de começarmos a falar desse texto que eu acabei de ler, é de que estamos aqui porque não somos mais daqui. Por enquanto, estamos aqui. Não somos mais daqui. Quando o Senhor nos comprou com o seu sangue, Ele nos transformou em cidadão celestial. Ele nos afiliou, Ele nos deu a sua paternidade, se tornou nosso pai e nos deu uma herança. E essa herança que está no reino de Deus é um reino do qual ele está com relances aqui, mas ele será instaurado na sua plenitude num outro lugar, num novo céu e numa nova terra. Então, nesse entendimento, nós não somos daqui. João 17,14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles, oração de Jesus, ele diz, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, queridos, para a gente começar a entrar nessa palavra, nós precisamos entender isso. Que Deus era o nosso inimigo lá atrás, sem que a gente soubesse. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus se tornou o nosso Pai. Mas nós ganhamos um novo inimigo, e esse inimigo é o diabo.
E o diabo, ele será vencido de uma vez por todas no futuro. Mas enquanto isso, existem forças do mal que operam nesse mundo, que jaz no maligno, e nós, então, estamos em batalha, né? Porque, inclusive, não somos mais nem deste mundo. Então, precisamos entender isso para a gente caminhar. Tudo em paz? Vocês entenderam até aqui, queridos? Amém? Essa é uma realidade da qual nós estamos inseridos. Agora, pastor, o que isso tem a ver com esse texto? Tem tudo a ver com esse texto, meus irmãos. Tem tudo a ver com este texto. Nós precisamos entender, e acabamos de entender que temos um inimigo, mas esse texto, ele fala para nós também a respeito da estratégia desse inimigo que nós temos. Ele fala a respeito de uma estratégia, como ele se move. E Moisés, quando escreveu não somente esse texto em Êxodo capítulo 17, lá em Deuteronômio capítulo 25, de 17 a 19, ele descreveu este momento e deu um pouco mais de informação para a gente do que aconteceu nessa batalha. E diz lá em Deuteronômio 25, de 17 a 19 o seguinte: lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Olha, ele está falando, né, num outro momento, numa outra situação, ele está falando a respeito dessa batalha que a gente acabou de ler e a gente vai falar sobre ela hoje, tá? Então, lembrem-se do que os amalequitas eles fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Olha como está narrado aqui, ó. Quando vocês estavam cansados e exaustos. Olha a estratégia do inimigo sendo revelada para nós. Quando vocês estavam caminhando no Egito, no deserto, saindo do Egito, caminhando no deserto, e vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra que Ele lhes dá, para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu, não se esqueçam. Esse trecho, ele fala do que antecedeu a essa batalha. De como que os amalequitas, incircuncisos, né? Porque crente, quando quer xingar alguém, ele não usa palavrão, ele fala seu amalequita, né? Como que os amalequitas se aproximaram dos israelitas em Refidim e o que aconteceu antes que Josué fosse entrar em batalha com eles? Perceba a estratégia do inimigo aqui. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Ele espera uma brecha, escute, de cansaço e exaustão. Ele espera uma brecha quando nós baixamos a guarda e começamos a ficar para trás da linha de frente de batalha. Ele espera, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, esperando que a gente comece a se cansar, perder a percepção de mundo espiritual, de batalha constante, nos acomodarmos nas linhas de trás, ficando à deriva daqueles que estão na frente guerreando e batalhando. É aí que ele encontra uma brecha no teu momento de cansaço de batalha espiritual, de cansaço e exaustão, de compreensão de que nós ainda não chegamos em Canaã. Pela fé, chegamos, amém? Mas estamos nesse mundo, nesse corpo, nessa carne. E é por isso que o Senhor nos convoca para uma vigilância. É por isso que o Senhor nos convoca para estarmos atentos. Porque o inimigo usa dessas estratégias, não será a primeira vez se ele fizer isso contigo, não foi a primeira vez se ele já fez isso contigo, porque na própria palavra de Deus, por exemplo, Elias,
Quando Elias vai para o Carmelo e desafia todos aqueles sacerdotes de Baal, e fogo do céu lambe a terra, lambe a água, Deus se prova como um Deus fiel. Elias ali, após o confronto no Carmelo, ele é tomado de cansaço, e esse cansaço o promove a uma fuga, a um isolamento, inclusive a um desejo de morte. Porque a batalha foi tão grande que depois ele se cansou. Ele temeu. Ele falou: eu não aguento mais. Jezabel vai vir atrás de mim agora, eu não aguento mais. Eu já lutei o suficiente. Eu já fiz o que eu podia, agora eu vou fugir. Sansão, que sofreu um desgaste emocional por uma pressão constante. Aquela mulher rixosa com quem ele se casou, Dalila. Uma mulher que gotejava. Fala para mim o seu segredo. Dia seguinte, fala para mim o seu segredo. Dia seguinte, fala para mim o seu segredo. Até que ele se prostrou ao seu próprio inimigo. Cansaço, exaustão de batalha espiritual. Desistência. Moisés também tinha um homem com o coração mais manso da terra. Chegou no seu momento de exaustão. Viveu a pressão do povo, e no momento onde ele exalou uma ira descontrolada, ao invés de falar à rocha, ele bate na rocha. Uma ira descontrolada. Num momento de exaustão, de cansaço da batalha espiritual, onde ele deveria se lembrar que ele foi chamado para ser um libertador do povo. Esaú, a perda da primogenitura com Jacó, o seu irmão usurpador. Esaú baixou a guarda no momento onde ele viveu uma necessidade física imediata que roubou dele o discernimento espiritual. Quantas vezes a gente, por uma necessidade imediata, o desespero vem e a gente abre mão da batalha espiritual para satisfazer aquele desejo, aquela necessidade, aquela situação que nos acomete imediatamente. Baixamos a guarda. O desespero te tira do foco de Deus. Salomão, puxa vida, o rei Davi, até hoje entre os judeus é um rei colocado como um rei da mais alta estima. Mas vai perguntar para um judeu com respeito ao rei Salomão, o que eles vão dizer para você. Um homem que começou da melhor maneira possível. Só que ao longo da sua jornada, não foi uma coisa assim, uma aberração que aconteceu como aconteceu com tantos outros homens de Deus. Foi uma coisa assim que foi gradativamente desgastando, acomodando. Aquelas mulheres, aos poucos, com seus costumes, seus ídolos, seus poste-ídolos, foram disseminando gradativamente, aos pouquinhos. O que é uma pequena estatueta lá na minha 19ª sala do meu palácio, né? Daqui a pouco vem uma outra, e uma outra, e uma outra. A idolatria foi crescendo, um relaxamento espiritual de uma batalha que foi deixada lá para trás, e aos poucos Satanás foi se apropriando, tomando conta e mudando o destino deste homem e do reinado, inclusive do seu filho, que foi seu sucessor, que acabou com tudo em menos de um mês. O Senhor quer trazer para nós aqui nessa manhã e escancarar os nossos olhos a estratégia do inimigo contra a nossa vida. Hoje é um último dia de Aviva, e eu creio e espero que essa mensagem seja uma mensagem de envio para você, uma mensagem onde o Senhor está falando ao teu coração para que você guarde tudo que foi construído aqui, para que num processo crescente e contínuo, Ele continue avivando o teu coração, amém? Então, hoje é um dia de alerta,
É um dia de nós abrirmos os nossos olhos para entendermos como Satanás quer roubar, matar e destruir a tua vida. Como ele está querendo fazer com que daqui a pouco, tudo que você viveu aqui nesses dias, aquilo que o Senhor falou com você aqui nesses dias, aquilo que Ele despertou você aqui nesses dias, vá para o ralo abaixo. Porque Ele não vê a hora de te levar de volta lá para aquela indiferença que você estava há 1, 2, 3 semanas atrás. Mas o Senhor não. O Senhor quer continuar incendiando e avivando o teu coração. O Senhor quer continuar incendiando e avivando o teu modo de viver na presença dEle. O Senhor quer que você entenda essa batalha, mas não somente entenda essa batalha, que você tem um inimigo, que você saiba da estratégia do inimigo, mas que você também conheça a estratégia de Deus. Amém? Deus também tem estratégia, porque Ele também é um estrategista, Ele é o nosso general. Ele é o Senhor das batalhas, Ele é o vencedor invicto, Ele é aquele que é o Deus vitorioso em todo o tempo. E Ele também tem uma estratégia e Ele quer descortinar para nós essa estratégia. Qual é a estratégia de Deus enquanto o inimigo está querendo roubar, matar e destruir a nossa vida, enquanto o inimigo está rugindo como um leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar? Qual é a estratégia de Deus para que a gente não caia nessas ciladas, para que o inimigo seja envergonhado na nossa vida particular? Essa é a pergunta para a resposta que o Senhor nos dá nessa mesma história. Versículo 9. Preste atenção. Isso aqui não é uma estratégia de Moisés. Isso aqui é uma estratégia de Deus. Então Moisés disse a Josué, diante, desses feridos, diante disso que em Deuteronômio nós encontramos como o que antecede a batalha, homens que estavam cansados, exaustos e que foram encontrados no caminho e eliminaram todos porque estavam ficando para trás. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Muito interessante que Josué, o nome Josué, nós sabemos quem foi Josué, o sucessor de Moisés. Josué foi aquele que entrou na terra prometida de fato. Foi aquele que sucedeu a Moisés e continuou levando o povo até Canaã e inaugurou um tempo onde as tribos estavam bem localizadas, bem situadas diante de cada território. Mas é muito curioso de sabermos que a primeira vez que o nome de Josué é citado é aqui. E você já vai entender por quê. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no altar da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Opa! Então, peraí, Moisés não está mandando Josué ir sozinho lutar contra os amalequitas. Ele vai escolher alguns dos homens e Moisés não vai ficar na retaguarda esperando para ver o que vai acontecer. Moisés vai ser de maneira estratégica colocado numa outra função para a batalha. Amanhã tomarei posição no alto da coluna com a vara de Deus em minhas mãos. E aí Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, curiosamente também, Ur quase não é citado na palavra de Deus, não se sabe muito a respeito de Ur. Mas pela primeira vez, Ur é citado na palavra de Deus aqui nesse texto. Então Josué e Ur são citados pela primeira vez nesse texto. Perceba o que está acontecendo aqui. Vamos continuar lendo. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. E sabemos aqui, fazendo um novo parênteses para você entender, que Moisés, ele está aqui também prefigurando Cristo. Cristo é aquele que intercede por nós, amém? Ele está sentado à destra de Deus intercedendo por nós. É por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Cristo
é o nosso mediador. Moisés, em muitos momentos, está aqui antecipadamente prefigurando a Cristo, tá, queridos? Mas é muito interessante porque Moisés, né, e aqui de uma maneira muito simbólica, ele vai se cansar, ele vai se assentar nessa rocha, né, e sabemos que a nossa rocha também é Cristo Jesus, ou seja, o próprio Moisés tem que se assentar em Cristo para continuar batalhando essa batalha. Isso é muito lindo, tá? Mas Moisés, ele também é um homem, assim como eu e você. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. E olha que interessante aqui agora. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Irmãos, sabe o que esse texto traz para nós como estratégia de Deus? A coletividade. Aqui nessa história, aqui nessa batalha, o único herói é o próprio Deus. Todos os outros estão servindo uns aos outros em prol dessa vitória. Nós temos Josué, que é o guerreiro, que é aquele que convoca aqueles homens, que vai agir pelo Senhor. Daí nós temos Moisés, que é aquele que vai subir ao monte, que vai ser aquele que invoca a Deus por intervenção. E aí nós temos Arão e Hur, que são aqueles que vão sustentar em oração aquele que está invocando a Deus. E todos eles estão fazendo um papel fundamental para que essa batalha tenha vitória do Senhor. Então, meus irmãos queridos, o que eu quero compartilhar contigo aqui nessa manhã é que a estratégia de Deus para que as batalhas da nossa vida no mundo espiritual sejam vencidas é quando eu e você nos reunimos em coletividade e cada um de nós faz a sua parte. Você não está sozinho. E o tema da mensagem é: precisamos de você. Por que precisamos de você? Porque há uma batalha acontecendo. Há uma batalha acontecendo e nós não estamos nas nossas batalhas, nas nossas individualidades. Alguém que está na linha de frente e começa a esmurecer, começa a andar mais devagar enquanto o exército está avançando. Essa pessoa, em algum momento, ela para de pensar na coletividade e começa a pensar nela mesma sozinha. Ela começa a dizer: puxa vida, eu não vou dar conta disso, eu não estou aguentando, eu não consigo mais acompanhar os meus amigos, os meus colegas, os meus irmãos, eu não consigo mais. E aí ela começa a perder o passo, e ela começa a ficar para trás, e ela começa a se convencer de que aquilo é aquilo mesmo, e ela vai se acomodando, e ao invés dela segurar no ombro de quem está caminhando do lado dela, ela larga, e ela começa a ficar sozinha, e vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás, até que daqui a pouco ela está vendo aquele exército todo lá na frente, e Satanás engoda ela e diz assim: eu não pertenço àquele povo. E pronto, mais um nas garras de Satanás. E o que o Senhor está querendo nos lembrar aqui nessa manhã, meus irmãos, é que nós não fomos feitos para batalhar sozinho. Nós não fomos feitos para que as nossas batalhas fossem no secreto. No secreto a gente se encontra com Deus. Nós aprendemos ontem, no secreto nós buscamos a face de Deus, no secreto nós oramos ao Senhor, mas as nossas batalhas, elas precisam uns dos outros, para que na coletividade, cada um em cada momento oportuno, faça o seu papel. Uns estarão agindo pelo Senhor, outros estarão invocando a Deus, e outros estarão sustentando em oração aqueles que estão invocando a Deus. E todos nós, em algum momento na nossa jornada da fé, participaremos de um desses lugares.
Às vezes troca. Às vezes sou eu que estou lá orando por um irmão esmurecido, perdendo o passo, saindo da linha de frente, dizendo: não, meu irmão, fica firme, Deus é contigo, vamos orar junto. Qual é o problema? O que está acontecendo? Ah, pastor, é o meu casamento está um fracasso, pastor. Está dando tudo errado. Não vai dar errado. E aí, eu com uma injeção de fé, fluindo no dom de fé, eu estou lá orando por ele, dizendo para ele: vai dar tudo certo, o Senhor é contigo, levanta essa cabeça, olha dali dos montes, o teu socorro vem do Senhor. Mas vai ter momentos também, meus irmãos, que vai ser eu que vou baixar a cabeça e falar: eu não estou aguentando, esse ministério é pesado, meu pai, me ajuda, por favor. E alguém vai precisar chegar do meu lado e me dar uma injeção de ânimo e falar: Deus é contigo, Ele não te abandonou, Ele vai te dar vitória, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Nós precisamos desesperadamente uns dos outros. Não conseguimos andar sozinho nessa batalha. Não conseguimos. Precisamos ter uma cultura de oração, sim. Mas eu quero elevar a barra aqui nessa manhã e dizer que a nossa cultura de oração precisa ser uma cultura de oração intercessória. Uma oração que vai além de nós mesmos e que atinge as necessidades alheias. Porque, afinal de contas, a batalha é de Deus. Vocês estão entendendo? Quando você está com um problema, é o reino de Deus que está padecendo até que o Senhor o alcance. O Senhor nos olha, sim, claro que nos olha como indivíduos, mas Ele nos olha como coletivo, como corpo. E o que Ele nos promove, o que Ele faz através de nós é para uma coletividade. Tá, mas pastor, isso daí é uma história no Antigo Testamento, nós entendemos, né? Porque você já nos ensinou que é uma revelação progressiva. E no Novo Testamento tem indícios disso, pastor? Ainda bem que você me perguntou, tem sim. Colossenses capítulo 2, versículo 12, olha lá o que Paulo escreve aos Colossenses: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Tem alguém aqui? Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. O que Epáfras está fazendo aqui? O que Moisés, Arão e Ur fizeram lá em Refidim. O que nós estamos fazendo quando nós oramos uns pelos outros? O que Moisés, Arão e Ur fizeram lá em Refidim. Nós somos colocados um ao lado do outro para avançarmos em favor do reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, quando o teu discipulador te ligar e falar: meu irmão, já faz 2 semanas que você não vai em casa, tá tudo bem? Ei, não precisa xingar ele não. Não precisa falar mal dele não. Não precisa pensar: ai, que cara, agora tá querendo, né? Puxa vida, eu sei que isso não acontece aqui. Isso acontece só em outras igrejas. Mas ele está percebendo que o teu passo está ficando para trás. Ele está percebendo que você está ficando à deriva da linha de frente da batalha. Ele está percebendo que você está se tornando uma presa para Satanás. E ele quer te puxar. Ele está querendo te dizer: olha, vamos caminhar lado a lado. Nós precisamos uns dos outros. Ele está preocupado contigo porque ele sabe que se você for ficando para trás, à deriva de você mesmo, o próprio Satanás vai fazer questão de acabar com aquilo que Deus está querendo construir em você. Porque pelas suas decisões, preste atenção, como a Radassa falou aqui, pelas suas decisões, você vai se afastando. Porque a única, eu não sei se foi ela que falou que nós somos os únicos. Não, foi o Digo, né? Pastor Rodrigo Bianchim, né? Que falou aqui sobre que nós somos os únicos capazes de nos afastarmos do Senhor.
Somos os únicos. A gente vai tomando as decisões. Nossa, pastor, mas Deus não é soberano, Ele não é maior, Ele não é tudo, Ele é. Mas Ele confiou a você o teu destino para que você tomasse as decisões certas. Ele diz, me aceita, me segue, e eu darei a você o destino que eu tenho para você. Mas se você não quiser, não foi assim com o jovem rico? Ele o despediu. O despediu. Né? Não é que demitiu, mas ele disse tchau. E às vezes esse engodo não é o Satanás causando só uma opressão visível, mas é o Satanás colocando coisa na nossa mente, daqui a pouco a gente, porque ele sabe que quem tem que decidir é a gente. Vocês estão entendendo, queridos? Ele sabe que ele vai colocar coisas no nosso coração para que a gente tome as decisões erradas. Então ele vai nos dar uma perspectiva divergente. Ele vai fazer a gente enxergar uma situação de maneira errada. Ele vai provocar uma inimizade, um atrito, um conflito com alguém. Ei, deixa eu te dizer, às vezes você está se expondo com uma pessoa de graça e Satanás está na arquibancada aplaudindo, porque ele sabe que por causa dessa picuinha, você vai se afastar da linha de frente. Tem alguém aqui para me ouvir o que eu estou falando? Em nome de Jesus, eu profetizo libertação sobre a tua vida nessa manhã. É por isso que a gente precisa estar em manutenção. É por isso que a gente precisa continuar fazendo os nossos alongamentos espirituais pela manhã. O teu devocional, meu irmão, é um alongamento antes de entrar na batalha. É quando você está lá afiando tua espada, quando você está fazendo o teu polichinelo, né? Eu não vou fazer aqui. Quando você está fazendo lá o teu burpee, o pessoal que sabe, né, dessas coisas, tá? E você está lá se preparando, você está lá ouvindo a palavra de Deus, o Senhor está falando contigo, porque Ele sabe que quando você sair da porta da sua casa, às vezes você nem precisa sair da porta da sua casa, né? Às vezes você está num problema matrimonial que é só abrir a porta do teu quarto, né? E aí começa a briga, começa a batalha, e o Senhor quer te dar vitória. Mas nós precisamos dessa manutenção. Precisamos uns dos outros para nos lembrar. Precisamos uns dos outros para nos encorajar. Irmãos, encorajamento é uma das palavras mais usadas pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, nas cartas que ele escreve. Encorajamento. Precisamos levantar uns aos outros. Precisamos ser levantados de tempo em tempo. E aqui essa estratégia de Deus nos revela que há uma coletividade num processo onde todos estão envolvidos para que Deus dê vitória ao seu povo. Ao seu povo. Sabe, tem um autor desconhecido que disse uma vez que o maior milagre de Deus para o povo de Israel foi a fé. Porque é pela fé que o Senhor se move. É pela fé que o Senhor age. É pela fé que o Senhor dá vitória. É pela fé que Ele causa avivamento dentro de nós. É pela fé que Ele nos leva à salvação. É pela fé que Ele intervém nas nossas causas. É pela fé que Ele dá cura para nós. É pela fé que Ele transforma os corações. É pela fé que Ele liberta. É pela fé que Ele manifesta o fruto do Espírito, os dons. É pela fé que Ele traz perseverança entre os irmãos. É pela fé que nós ansiamos pela volta de Cristo. É pela fé. Mas essa fé, ela requer uma manutenção, ela requer um exercício, ela requer ombro lado a lado, dizendo, eu conto contigo, mas também conta comigo. Porque sozinho você vai ficar para trás. Eu não quero ser o profeta do caos, não, meu irmão. É isso aqui, ó. Você vai ficar para trás. Nas tuas interpretações errôneas, na tua maneira de olhar para a fé, na tua maneira de achar que alguém está enchendo o seu saco. Meu Deus do céu, agora tem que ir viva 5 vezes. Não, Senhor. Não, ei, você é filho de Deus. Você faz parte de um reino de Deus.
A tua vida não é mais como daqueles que vivem nesse mundo. A tua vida agora é de fé em fé, de glória em glória, de ativação em ativação espiritual, de percepção daquilo que Deus está fazendo, de novas compreensões, de novas dedicações, de novas adorações, de novos sacrifícios, de novas entregas. É de fé em fé e de glória em glória, é o que o Senhor está nos falando. É por isso que precisamos nos encorajar uns aos outros. Todos nós participamos da batalha de Deus. Todos nós. E eu quero te dizer algo. Eu quero trazer um senso de responsabilidade para você aqui nessa manhã. Posso? Obrigado. Tem irmão perdendo batalha porque as tuas mãos estão abaixadas. Tem Josué perdendo a batalha pelos amalequitas porque você não estendeu as suas mãos. Tem gente que estendeu as suas mãos, só que se cansaram no caminho e desistiram porque você não ajudou a segurá-las para cima. E também tem gente intercedendo. E você foi chamado para ser o Josué na história, e você está abdicando da função da qual o Senhor está te convocando. Tem gente orando, intercedendo, mas você deixou de agir. Vocês estão entendendo, irmãos? Qualquer um desses personagens aqui, qualquer um deles, se qualquer um deles abandonasse o seu posto, a batalha não seria vencida por Deus. Se qualquer um destes abandonasse o seu posto, precisava de um de cada lado de Moisés para manter as suas mãos, seus dois braços para cima. Se Ur fosse embora, cansei. Deixa eu cuidar da minha vida que eu ganho mais. A vara ia ficar meio torta, a gente não sabe o que ia acontecer ali. Mas possivelmente, pela necessidade e pelo engajamento de todos eles aqui, alguma coisa ruim aconteceria. E a minha pergunta nessa manhã é: o que é que está acontecendo de ruim porque você não está no seu posto? O que a igreja está deixando de avançar porque você não está assumindo o seu posto? O que o reino de Deus não está avançando e outros terão que vir em nosso lugar ou em seu lugar porque você está dizendo não, eu vou cuidar da minha vida que eu ganho mais? O Senhor está nos convocando para um senso de coletividade aqui nessa manhã, para que nós saiamos desse aviva, prontos para vencermos no Senhor, para que Deus vença através de nós as suas batalhas. Tem alguém aqui nessa manhã? Será que o Senhor pode contar contigo nessa manhã com respeito a isso? Ah, meus irmãos, a vitória de Deus, olha aqui, versículo 14, olha o que acontece. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo. Havia tido uma vitória, né? O Senhor havia trabalhado. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada, versículo 13, versículo 14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Irmãos, eu fico imaginando esse rolo. Sabe o que veio à minha cabeça? Aqueles créditos finais de um filme. Sabe quando você termina de assistir aquele filme e você começa a ver aqueles nomes todos subindo daquele filme? Eu fico pensando assim: se cada filme fosse uma batalha, eu queria que meu nome estivesse nos créditos finais. Eu queria pedir para o pessoal do louvor subir para me forçar a acabar a mensagem. Eu quero que o meu nome, vamos mudar isso aqui, eu quero que o meu nome esteja nesses créditos finais de toda a batalha de Deus. Eu quero ser participante disso. Eu não sei em qual papel o nosso diretor celestial vai me colocar em cada uma delas. Talvez ele me coloque como aquele que vai agir pelo Senhor, talvez ele me coloque como aquele que vai invocar a Deus, ou talvez ele me coloque como aquele que vai sustentar em oração aquele que está invocando a Deus. Mas eu quero participar, seja no elenco, seja na produção, seja na equipe técnica, ainda que seja... Irmãos, eu descobri essa semana que num filme chamado O Jogo do Exterminador, em 1987, teve nesses créditos finais
um nome lá que era consultor de grelhas de micro-ondas. Estava lá nos créditos finais. E eu olhei para isso e falei: Senhor, ainda que eu seja, nessa história, um consultor de grelhas de micro-ondas, eu quero ter o meu nome nos créditos finais. Eu quero ter o meu nome listado nas batalhas que o Senhor decidiu que eu participasse. Eu não vou esmurecer, eu não vou dizer não, eu vou continuar aceitando o teu alistamento, eu vou continuar avançando em favor do teu nome, eu vou continuar porque eu quero que quando o Senhor estiver escrevendo isso, porque hoje já está escrito na verdade, né? Porque Ele é soberano, já está lá escrito, escrevendo ou escrito no rolo como memorial, eu quero que meu nome esteja ali. E a minha oração nessa manhã é para que você também anseie pela mesma coisa. A minha oração nessa manhã é para que você se levante como alguém que entende que o seu papel é fundamental para a batalha de Deus. E eu espero de todo o meu coração que nós venhamos a entendendo isso, estarmos mais praticantes disso. Para acabar, pastor, como que de maneira prática então eu posso viver isso? Eu quero te dar 2 dicas aqui nessa manhã, para que você exercite. Se nós estivéssemos numa escola, eu diria assim: tarefa para levar para casa. Tarefa para levar para casa. Que você aprenda a pedir oração pelas suas batalhas. Exponha para os seus irmãos. Não tenha medo. Fale das suas fraquezas, fale das suas dificuldades. Fale daquilo que aflige o teu coração, fale daquilo que você está sofrendo derrota. Porque talvez você esteja esmurecendo, perdendo o passo. Só que você precisa puxar o ombro daquele que está do seu lado, quase que rasgar a roupa dele e trazer e falar: me ajuda por favor que eu estou caindo, me ajuda por favor que eu estou perdendo força, me ajuda por favor que eu estou esmurecendo. Para que alguém entenda o porquê que ele precisa te abraçar, porque às vezes, amados, nós fazemos as presepadas com nós mesmos. Sabe o que nós fazemos? Eu vou trazer isso aqui para a gente entender às vezes as ciladas que a gente mesmo faz para a gente. Quero denunciar. Às vezes a gente fala assim: poxa vida, eu estou vivendo um problema seríssimo e ninguém está nem aí comigo. E eu, como pastor, às vezes fico: tá, mas antes eu ficava inconformado, eu falava: mas como? Aí eu comecei a conhecer mais a gente, né? E aí eu faço a primeira pergunta. Às vezes fica só na primeira pergunta. Fala: você contou o que você está passando para um irmão mais velho nessa casa? Você parou a pessoa, chamou a atenção dela de verdade para dizer como você está dizendo para mim o que você está passando? Não, pastor, não fiz isso. Comece a fazer isso. Porque, modéstia à parte, nós estamos diante da igreja mais especial do planeta. Pessoas que se importam umas com as outras aqui. Mas aprenda a pedir oração. Aprenda a pedir oração. Aprenda a abrir o seu coração. Aprenda e tenha coragem a dizer que você está perdendo passo, que você está esmorecendo, que você precisa de alguém que te empurre ou te carregue. Aprenda. Eu me lembrei do Legendários quando eu participei, muitos momentos assim. Alguns irmãos ali fazendo a jornada, esmorecendo no meio do caminho. Ó, cara, pelo amor de Deus, me ajuda a carregar minhas coisas aqui que eu tô esgualepado. Chame o Ed Pedras. Ele carrega tudo que você precisa e mais um pouco. É o Hulk espiritual aí, ó. Oi? É um Monk espiritual. É verdade. Ei, você tem gente aí do teu lado para te ajudar.
tem gente aí do teu lado para te abraçar, para te acolher, para dizer: eu sou com você, vamos junto nessa. Mas aprenda a expor o teu coração para que quem está do seu lado saiba o que você está passando. Primeira coisa. Segunda coisa, ofereça a oração. Esteja mais sensível, esteja mais alerta. Eu fico pensando que Arão e Hur tiveram a iniciativa de segurar os braços de Moisés. Às vezes a gente fica vivendo uma vida de fé cristã cheia de dedos. Imagine Arão e Hur olhando para Moisés, aquele homem imponente, líder de 5 milhões de pessoas, segurando a vara de Deus naquele lugar ali. E Arão e Hur um do lado do outro. Ai, Deus o livre encostar em Moisés, vai que eu morro queimado, eu não vou ajudar ele, o Senhor vai dar vitória para ele, eu vou interceder daqui, Pai, em nome de... Não, eles foram lá, seguraram o braço de Moisés, olharam Moisés que estava vacilando, estava com o braço perdendo força, encostou nele e disse: estamos juntos nessa. Ofereça a oração. Ofereça a oração. Se vê alguém entristecido chegando perto de você, não precisa nem conhecer a pessoa. Um olhar entristecido, olhar para o irmão, olhar nos olhos com profundidade, dizer: ei, você está bem? Posso orar por algo na tua vida que você está precisando? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Se importe, tenha iniciativa. Em nome de Jesus eu oro para que você possa ter iniciativa do Espírito Santo dentro de você. Às vezes você tem uma impressão, mas você se flagra naquele negócio: eu não quero incomodar, eu não quero me aproximar, eu não sei quem é a pessoa. E amados, eu sei, isso acontece muito no nosso meio aqui. Santa Catarina é um estado de muita educação. Isso é muito especial, é muito legal. Se as pessoas às vezes vão lá em casa, elas vão tirando os calçados para entrar, falam: não precisa, né? Não querem entrar, não querem incomodar, não querem importunar. Isso é muito bonito, é uma educação bonita. Não estou falando para você perder isso, mas na nossa vida de fé não dá para ter esses dedos. Não dá. Tem alguém que está precisando, está morrendo do teu lado e você precisa levantar os braços dele. Alguém que está esmurecendo do teu lado, você fala: meu Deus, olha, faz 4 meses que não vem na igreja, poxa vida, que pena. Não, vai lá na casa dele, liga para ele, busca ele, fala: o que está acontecendo com você, como eu posso te ajudar? Estavam todos envolvidos para que Deus fosse vencedor invicto, alinhados, juntos, cada um funcionando num papel, mas eles estavam com o mesmo coração, a mesma missão, a mesma fé, o mesmo batismo. Uma só fé, um só pensamento, um só coração, um só batismo. Não é essa a igreja de Cristo? Então sejamos essa igreja de Cristo. Peça oração, ofereça oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para que você fique de pé então. Sabe, eu quero fazer uma chamada aqui nessa manhã para nós orarmos. Talvez você está lutando sozinho. Está lutando sozinho, ou você está esmurecendo sozinho. Talvez você não está mais nem lutando sozinho, você está esmurecendo sozinho. Sozinho, está ficando para trás. Você não pediu ajuda, você está perdendo as forças, as batalhas espirituais estão te vencendo. Você está se deixando levar, entrou num processo de indiferença, veio pro Aviva, mas ainda não rompeu. Está assim, ainda tentando sobreviver. Não compartilhou teu coração, das suas aflições para alguém, para um irmão mais velho, uma irmã mais velha. Esse chamado hoje, aqui para frente, é para você. Para que você busque no Senhor, que
você flagre você mesmo nesse lugar de apatia, de indiferença, de distanciamento, para que o Senhor possa operar e que irmãos dessa casa possam impor as mãos sobre você e orar por você. Se você está vivendo esse momento, você está se afastando da linha de frente, vem para frente, de maneira profética, vem para frente, vem para frente, vem para frente. Nós queremos orar por você, vem para frente, vem para frente, vem para frente, vem para frente. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer te alistar de novo, o Senhor quer te colocar no teu lugar, no lugar de valente, no lugar de participante. O Senhor quer escrever o teu nome ali no rolo, ali nos créditos finais. O Senhor quer continuar te usando. Mas está tudo bem você vir para frente, está tudo bem você pedir ajuda. Está tudo bem. Vem para frente, está tudo bem. Hoje é você, amanhã pode ser eu. Hoje é você, amanhã pode ser eu, está tudo bem. Nós somos o corpo de Cristo. Sabe? Eu sou líder, eu não vou para frente. Se você não está bem, vem para frente, pelo amor de Deus. Não importa se você é pastor, apóstolo, patriarca, não importa. Você é filho de Deus, você precisa da ação de Deus na tua vida. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Meu Pai amado, ajuda-nos, Senhor. Vem para frente. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Isso. É uma manhã de alinhamento. A gente não quer que ninguém fique para trás. Nós não queremos. O Senhor não quer, nós não queremos. O Senhor não quer, nós não queremos. Não é para você ficar para trás, não. Gente, o Senhor, Ele me trouxe um trecho da palavra. Está lá em Mateus capítulo 26. Foi quando Jesus, Ele foi até o Getsemane para orar. E a palavra diz assim: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Sentem-se aqui, Jesus falou, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então eu lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E o que o Senhor me ministrou de forma muito profunda e tem falado comigo aqui, Jesus sendo Deus, no momento de maior angústia e tristeza dele, ele levou os seus discípulos para que eles pudessem de alguma forma levantar suas mãos para ele. Ele chamou os seus discípulos para que eles pudessem o suportar naquele momento de tristeza. Então, quem somos nós para queremos lutarmos sozinhos essas batalhas, se até mesmo o Filho de Deus contou com os seus discípulos para que eles pudessem o suportar nesse momento de tristeza? E juntamente com isso, tem um texto no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 13, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Mas ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês tenha o seu coração endurecido. Pois nós passamos a ser participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim, com confiança, a esperança que nós tivemos desde o princípio.
encorajem-se uns aos outros. Encorajem-se uns aos outros, para que nós não tenhamos o nosso coração endurecido. Encorajem-se uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Não é para amanhã, não foi para ontem, mas sim o Senhor espera que nós, como comunidade, como corpo de Cristo, possamos contar um com os outros, para que nós nos encorajemos, para que assim nós passamos a ser participantes de Cristo. É isso. Queridos, nós oramos uns pelos outros, mas não deixe de compartilhar as suas angústias uns aos outros. Não deixe somente este momento ser um ciclo completo, porque ele não será. É necessário compartilharmos uns com os outros, para que a gente seja acompanhado, seja compreendido por alguém que se compadeça de nós. Então, você que precisa expor algo, uma aflição, uma dificuldade, não guarde para você, compartilhe com o irmão mais velho, compartilhe com o discipulador dessa casa, compartilhe com o pastor dessa casa, peça ajuda em nome de Jesus, amém? E você que está numa fase boa, que está tudo bem, que está no front, trabalhando, servindo, amando ao Senhor, ei, que o Senhor possa aguçar, eu quero orar por você, para que o Senhor possa aguçar a tua sensibilidade de oferecer oração e intercessão. Quantos aqui nessa noite, nessa manhã, estão querendo se tornar intercessores mais eficazes de irmãos? Levante a sua mão aí onde você está, eu quero orar por você. O Senhor está te convocando para que a tua oração ultrapasse você, amém? Ele está te convocando para que a tua oração ultrapasse aquilo que você sabe. O Senhor quer sussurrar ao teu ouvido, na pessoa do Espírito Santo, orações das quais você não vai nem entender porque você está orando, mas o Senhor vai orar através de você, da tua boca, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu oro, Senhor, por esses irmãos que estão de mãos para cima aqui, que estão dispostos, Senhor, a se tornarem intercessores de outros, para elevar as suas orações para um lugar que vai além de si mesmo. Pai, em nome de Jesus, usa poderosamente cada um aqui, que o teu Santo Espírito possa soprar e falar e usar a boca para profetizar e proclamar vida, fé, vitória, cura, transformação, visitação, em nome de Jesus. Que o Senhor capacite, que o Senhor desperte esses meus irmãos para uma oração intercessória, para a honra e glória do teu santo nome, e para que as tuas batalhas sejam vencidas com cada Moisés, Arão, Ur e Josué que temos aqui no nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus, amém. E eu quero fazer então, meu irmão, um encerramento diferente nessa manhã. Toda manhã, todo domingo, aqui, eu oro por você, abençoando a tua semana. Não é isso que eu faço? Então, você vai fazer o seguinte: vocês vão orar uns pelos outros, abençoando a semana de cada um aqui. E aí nós vamos nos despedir. Então, eu não vou mais orar, você vai orar. Você vai orar por alguém que está do seu lado aí. Você vai orar para essa pessoa e vai deixar essa pessoa orar por você, tá? Em duplas aí. Ore pela semana dessa pessoa e deixe essa pessoa orar pela tua semana. Pode fazer isso. Pode fazer isso. Pode fazer isso. Aleluia. Deus abençoe.